Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, com cada um de vocês, nesse dia que nós queremos meditar nesse tema, é tudo sobre família. Interessante que, quando num culto nós temos esse Salmo 128, que é o Salmo da liturgia de casamento, quando nele temos a leitura do Evangelho que fala das crianças, e quando nesse culto também temos um batismo, que é esse momento talvez mais sublime que Deus tem para nós, para nos dar a fé, através daquilo que para nós é incompreensível, e que só pela fé é possível acolher em nossos corações. Porque quem não crê no poder de Deus, não consegue crer como a água ligada à palavra pode gerar fé. Esse é o sacramento do batismo. E isso é maravilhoso para nós. O Salmo 128, que nós lemos hoje, ele fala das pessoas que são bem-aventuradas, daqueles que são felizes, muito felizes, muito felizes. E aí nós fazemos uma pergunta: onde que reside essa felicidade da qual o Salmo nos fala? Em dois lugares: na vida individual de cada um e na vida em família. Na vida individual, quando cada um de nós, como filho de Deus, teme e anda no caminho do Senhor. É o que o salmista diz. Quando nós que andamos no caminho, tememos e andamos no caminho do Senhor, também usufruímos das bênçãos do Senhor, que chegam a nós através do fruto do nosso trabalho. Vejam bem, não é meu trabalho que traz as bênçãos, mas o meu trabalho é o meio de Deus me dar as suas bênçãos. Ele as dá através dele. Então, individualmente, nós temos essa conexão com Deus. E como família, diz o salmista, com a esposa. E o texto nos ensina a respeito do relacionamento conjugal. Da vida que marido e mulher têm no casamento. Olhando uma palavra do livro de Hebreus, que nós também ouvimos hoje, no capítulo 13, o autor de Hebreus, ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. O relacionamento fiel e verdadeiro entre um homem e uma mulher no casamento, segundo a vontade de Deus, é essa entrega de um para o outro, única e exclusivamente, um para o outro. Mas não só esposa e marido, mas também como filhos. Porque nos filhos nós temos a vitalidade e a alegria que eles nos proporcionam. Pais que às vezes precisam ficar distante dos seus filhos quando eles batem asas e saem de casa, se sentem com a casa vazia. E os pais que têm seus filhos à volta podem experimentar essa alegria, essa vitalidade que eles proporcionam. Às vezes uma vitalidade que nos cansa, não é verdade? Mas é maravilhosa demais. E um salmista, no Salmo 127, ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava.
não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos. Os filhos comparados a flechas do guerreiro, uma aljava cheia deles. As mesas, que o texto fala aqui, os filhos em volta da mesa, a esposa em volta da mesa, nós temos que entender, as mesas, nesse contexto bíblico, elas não passavam de 30 centímetros do chão. Bem no chão. Agora vocês imaginem uma gurizada toda, que nem as crianças estavam aqui hoje, tudo aqui no chão, na volta. E aí você tem aquela mesa ali, e aquela gurizada toda na volta, aquela alegria, aquela vitalidade toda ali na volta. Ele diz, assim é a família que Deus pensou para nós. Sobre esse homem, sobre essa família temente a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, a bênção. Sim, há muita bênção. Bênção no presente, no dia a dia, na caminhada, porque Deus está junto de nós e não nos abandona. É uma promessa que Jesus nos faz, que Ele estará conosco todos os dias, mas também para o futuro. Todos os dias nós andamos e estamos na presença do Senhor. Quando o povo de Deus estava para entrar na terra prometida, o que Deus faz? Deus ensina o seu povo. E Ele dá ali uma palavra muito especial, que nós conhecemos como o Shema Israel, ou ouve Israel. Deus diz assim para ele, escute Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele chama aqui o primeiro mandamento, ele diz, eu sou o único. Eu sou o único, não tem outro. E aí Ele quer que o povo, as pessoas, as famílias, escutem a voz desse único e verdadeiro Deus. Ele diz, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Amar a Deus sobre todas as coisas, ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Estas palavras, diz Deus, que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. Essa palavra inculcar, literalmente significa você abrir e enfiar para dentro, e depois fechar. Inculcar é ensinar profundamente a palavra, a vontade de Deus. E diz, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-se. Também deve amarrá-las com sinalas na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Nossas famílias são pura bondade de Deus. E a bondade de Deus com a família começa lá na criação. E esse é o texto que nós ouvimos hoje, de Gênesis, do capítulo 2 de Gênesis, quando Deus ali cria a mulher. O que Deus diz ali? Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O que Deus havia criado? O homem, a humanidade, o Adão. E ele estava ali nominando todos os animais. O nominar animais é um sinal de autoridade sobre aquela criação. E aí Deus diz, não é bom que o homem esteja só.
Então, estar só é a primeira coisa que Deus descreve como não boa. Deus está preocupado aqui com o relacionamento do ser humano. Ele está só. Ele está preocupado com a família, que começa com marido e esposa, homem e mulher. Nesse não é bom que está só, não há aqui nenhum defeito moral, porque eles estão dentro da santa criação de Deus, antes da queda. Não há aqui nenhum mal presente. Mas há aqui uma incompletude. O homem não está completo. É isso que Deus vê. Deus queria completar a sua principal e mais importante criação, o ser humano. Deus queria completar a humanidade. O homem sozinho é incompleto. Não havia nenhuma parceira apropriada para o homem, para Adão. Ele está só. E está ali, nominando todos os animais, mas ele não encontra para ele alguém que fosse como a sua outra metade, ou que fosse semelhante a ele, como ele, idônea. Não encontra uma pessoa idônea. Aqui o sentido dessa palavra, semelhante ou idônea, é como o seu oposto, aquele que a completa. O que Deus resolve então fazer? Deus resolve então criar a mulher. E diz o texto que Deus formou, ou seja, Ele construiu a mulher. Diferente de toda a outra criação, o homem e a mulher não são criados do nada. O homem é criado do pó da terra, mas a mulher é criada do homem, é feita do homem. E o que então Deus resolve fazer? Ele divide para que tenham dois, homem e mulher. E o que ele faz com esses que ele divide? Ele os une outra vez. A humanidade, ela se torna completa na relação homem e mulher. O homem sozinho é incompleto. Homem e mulher se completam. E Deus estabelece o relacionamento do homem e da mulher, do macho e da fêmea. E isso ele faz dentro da ordem da criação. E Deus, ao apresentar a sua obra-prima, a criação da humanidade, do homem e da mulher, ele se alegra. Por isso o texto diz, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. A união é o casamento. Porque ele diz que é uma só carne, não são mais dois, mas um só. Então, o homem e a mulher, eles vão se unir em um só. A mulher e o homem estão unidos. Esse é o ideal de Deus para a família. Casamento e família.
Aqui é estabelecido justamente esse princípio do matrimônio, que com certeza depois da queda, depois da desobediência de Adão e Eva, da desobediência do homem e da mulher, sofre todas as consequências do pecado, as separações, as dores de parto, o trabalho suado, enfim, se vocês lerem Gênesis 3, vocês vão entender. E aí então, nós chegamos lá no texto do Novo Testamento, do Evangelho que nós ouvimos hoje. Quando Jesus então é confrontado pelos fariseus que perguntam para Jesus, por que Moisés deu uma carta de divórcio? Por que Moisés deu uma carta de divórcio? O que é o divórcio? O divórcio é justamente a separação. Isso que estava unido, homem e mulher, unido. O divórcio é nós tentarmos separar isso. É possível nós simplesmente separarmos? O que acontece? E é isso que vai acontecer com qualquer casamento que for separado. E Jesus então diz para aqueles fariseus assim, o que foi que Moisés disse? Ele dá essa carta de divórcio. Sim, ele sabe que isso vai acontecer. Ele sabe que a separação vai acontecer. E por que ele faz isso? Isso por causa da dureza do coração de vocês, por causa do pecado que habita em vocês, por causa da desobediência que há no vosso coração. É por isso que Deus, através do seu Filho Jesus, Ele diz isso. E aí Jesus diz, mas, desde o princípio, não foi assim. Quando Deus criou a humanidade, Deus a criou para que ela ficasse unida. Esse é a vontade original de Deus para o ser humano, para as famílias, para cada um de nós. Quando Jesus abraça aquelas crianças e as coloca no colo, ele justamente dá a demonstração para os discípulos, para os fariseus que estavam questionando ele sobre essa questão da separação. Ele diz, é preciso ter uma fé genuína, sincera, humilde, sem interesses, como é a fé de uma criança, que confia plenamente no seu pai. E nós devemos confiar plenamente, genuinamente, naquele que pensou a vida de família para nós. Casamento, homem e mulher, família. Esse é o original de Deus para nós. Esse é o original de Deus para nós. O mundo nos apresenta algumas imitações. Mas esse não é o original de Deus. O original de Deus para nós é isso. É esse casamento, homem e mulher, se unindo, se tornando uma só carne, sob a graça e sob a bênção de Deus. A desobediência, o pecado nos afastam do original. E aí, se vocês lembram do texto que nós ouvimos de Hebreus, nós temos ali um alerta que o autor faz, olha, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Não podemos nos desviar das verdades da palavra de Deus. E aí depois o texto segue falando do amor incondicional de Deus por nós, do Cristo como o sumo sacerdote,
aquele que dá a sua vida para restaurar o ser humano, restaurar a humanidade, restaurar homem, restaurar mulher, restaurar casamento, restaurar família. É o único que é capaz de fazer isso. Citando o Salmo de número 8, Hebreus diz assim: quem é o homem que dele te lembres? O ser humano que desobedeceu não é merecedor da lembrança de Deus, mas aí ele diz: o filho do homem que o visites. Quem é ele? Nós não somos merecedores disso. E aí ele diz: fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo, o nosso Salvador. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Salvador Jesus, a nossa família é o bem maior que Deus pensou para nós dentro da criação perfeita e santa. A família sofre dificuldades por causa do pecado? Sim, sofre. Mas o mesmo que redimiu Adão e Eva, é o que redime homem e mulher hoje. Redime família e redime casamento. O nosso Salvador Jesus. Vale a pena ouvir sua palavra, os seus conselhos, as suas orientações. Vale a pena conhecer a sua graça perdoadora, que é capaz de restaurar a nossa vida para que possamos viver no mundo perfeito de Deus, na eternidade. Que nesse dia de hoje, um dia que como cidadãos, talvez nós nos preocupemos com nossas famílias. Talvez uma das perguntas grandes que se faz: como será o amanhã para as nossas famílias, diante de toda a governança do nosso país? Pois é, esse é um momento de nós nos unirmos como família, para confiar em Deus que conduz também esses processos, e pedir e interceder a Deus para que Ele abençoe aqueles que vão ser eleitos, para que eles governem em favor das famílias, em favor das pessoas, em favor de cada um de nós, para a honra e glória de Deus. Que por sua graça e por seu amor, as bênçãos de Deus continuem presentes com cada família, nesse dia e por todos os dias de suas vidas. Amém.